Olá, gente. Então, hoje é 4 de fevereiro, são 7h07, né? Eu vou começar já o encontro da semana. Até falando um pouquinho do nosso horário, né? A gente vai começar de fato 7 horas, porque a partir de agora eu tenho que participar do grupo da Iniciativa Scholar, né? Que é lá da RJBT mesmo, né? Que vai ser de 8 às 9 horas da noite, né? E é, na verdade, uma iniciativa de formação do pessoal para o grupo sênior, né, de RODBT, e aí eu meio que tenho que assistir então nesse horário. Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou estar começando exatamente no horário, e aí o pessoal vai entrando e depois assiste então a parte que ficar faltando, tá bom? Mas assim, não é bronca de forma alguma, é só para falar para vocês que caso vocês entrem aqui, 7 horas da noite, né, e já encontrem a coisa sendo meio que solta, né, discutida, só para vocês não acharem esquisito, não, né? Porque a gente desistiu de esperar todo mundo, não. É porque realmente agora o horário vai ficar meio que prensado aí entre dois encontros, tá? Pessoal, então olha só, a gente também tem o nosso cronograma novo e ficou então para hoje a gente ler da página 113 à página 119, né? Então, o que acontece? Esse capítulo, eu diria que assim, é um dos mais importantes, né, para falar sobre estrutura de tratamento e já sobre algumas coisas práticas, porque os demais capítulos eles vão ser nada mais, nada menos, né, do que orientações sobre partes desses objetivos específicos que a gente encontra agora, né? Então, quando a gente começa o capítulo e ele passa pela questão, né, dos tenets, né, porque assim, ele, na verdade, ele começa abrindo a tabela 4.1, relembrando que o supercontrole ele acaba sendo fundamentalmente pró-social, que é exatamente aquela discussão que a gente teve no nosso último encontro sobre as características, sobre o lado positivo também do supercontrole. Porque o que acontece? Na medida que a gente observa que o supercontrole, né, ele consiste em um estilo de enfrentamento, né, a gente também fala de padrões de comportamento, né, que são associados então a esse estilo de enfrentamento. E para além disso, todo comportamento ele aumenta a frequência em função do quê? Né? Em função da recompensa. Então tem alguma coisa, algum propósito do porquê esse estilo de enfrentamento funciona e se consolida, né? A gente viu que existem, claro, três bases, né, que é natureza, nutrição, né, que é crescimento, e o coping, né, ou seja, o enfrentamento atual, né? Por outro lado, a gente sabe que em termos de raiz comportamental, né, a gente está falando de coisas que são aprendidas também, né? Então, existe um propósito para isso, existe um motivo para esses comportamentos terem uma topografia, então, né, de fato consistente ao longo da vida do sujeito. E parte disso reflete o quê? Reflete que existe um lado positivo em volta dessas coisas. Então, a gente tem que se lembrar que a habilidade, por exemplo, de adiar gratificação e muitas vezes não sentir prazer, tem uma série de vantagens em relação a como que a gente otimiza recursos, como que a gente se prepara para a dificuldade, né? A gente tem que se lembrar que, por exemplo, quando a gente fala desse desejo, né, de exceder expectativas e performar bem, a gente fala também de uma coisa que vem com a gente, né, e desemboca, de fato, em qualidades que são excepcionais, né? Porque, por exemplo, se a gente fala de, mais uma vez, né, de ir para a Lua, criar vacinas, né, tudo isso vai acontecer em função, né, muitas vezes, de características que são existentes ali dentro do supercontrole. Então, assim, e em seguida ele traz a questão do senso de obrigação, dever e autossacrifício, né, que mais uma vez também estão por trás aí do florescimento da sociedade, né, principalmente sobre aderência, sobre estabilidade, sobre confiabilidade, né, principalmente quando a gente fala sobre a questão do senso de moral, do senso de dever, né, e em seguida, quando fala sobre regras e justiça, né, a gente também olha para esse ponto, né, do como que isso ajuda a sociedade a manter um equilíbrio, né, e por fim ali dos aspectos pró-sociais, fala do processamento focado em detalhe, né, que é o tipo de coisa que, mais uma vez, acaba orientando o desenvolvimento dessas pessoas também de uma forma muito positiva
em torno do como que eles vão ter um certo preciosismo na identificação de aspectos, né, e o processamento deles vai ser sempre muito focado, apesar de não dar conta da dimensão global, né, mas, por outro lado, é importante esse processamento também detalhado, na medida que ele capta nuances, que capta, por exemplo, aspectos específicos, que capta coisas que talvez fugiriam o olho, por exemplo, de muitas pessoas, né? Então, quando a gente olha para essas características pró-sociais, a gente pensa assim, como todo comportamento que mantém uma topografia elevada, a gente fala então do supercontrole como uma coisa que faz sentido na vida da pessoa e que não tem só um lado negativo, tem uma série de lados positivos. E a gente trouxe também no nosso último encontro que existe essa ideia que fica principalmente assim muito explícita no treinamento de habilidades, né? Sobre a valorização do supercontrole também. E eu acredito que isso até oferece um certo grau de aceitação, né, que é muito importante quando a gente encara, então, a existência desse estilo de enfrentamento. Bom, em relação à ideia da questão pró-social, tem uma coisa também que eu me lembro até hoje do Lynch colocar, né, que esse também é um ponto de diferenciação muitas vezes entre clientes super controlados, né, e clientes ali que têm outros problemas, principalmente relacionados ao cluster B, né? Ou seja, muitas vezes os clientes super controlados eles vão de fato ter uma tendência maior a optar por comportamentos pró-sociais, então o desempenho, então a forma, por exemplo, de se organizar, ou então de antever problemas, né? Ou até o espírito deles relacionados a prevenir os próprios erros, né? Ou as falhas morais deles, vão seguir exatamente esse tipo de padrão, né? Que a gente entende como pró-social, né? Ou seja, direcionado de fato para um interesse que muitas vezes vai ter alguma questão do coletivo ali, inclusive, associada, né? Enquanto que muitas vezes o padrão que a gente encontra em clientes, né, mais relacionados ao autocontrole deficitário, esses padrões vão ser muito mais regulados pelo humor. Então, não é porque é importante, ou porque isso vai ser necessário socialmente, ou porque isso vai ser necessário para uma comunidade, seja ela familiar ou assim por diante. É simplesmente porque eles querem. Quando essa vontade sai, acaba o que acontece? Eles não fazem, né? É aquela pessoa, por exemplo, que muitas vezes acorda e fala, não quero ir para o trabalho. E vai falar que, assim, não vou para o trabalho, acabou. Né? Que é uma coisa que acontece com uma certa recorrência com clientes do cluster B. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção é que isso não significa que clientes do cluster B não vão apresentar orientações pró-sociais, né? Isso seria um engano. A gente está falando, na verdade, do supercontrole. Tá? Então, uma coisa que é muito importante para a gente definir o supercontrole é que, de fato, a gente tem esses aspectos de comportamentos associados a dimensões pró-sociais, sejam elas normativas, sejam elas relacionadas à cooperação, ou então a manutenção, na verdade, do funcionamento da ordem das coisas, né? Que isso também tem a ver com as raízes da previsibilidade. Mais uma vez, né? A necessidade de planejamento e estrutura, né? Ela é algo que é precioso para essas pessoas. Então, elas tentam se esforçar também muito na direção de manter esse aspecto. E muitas vezes vai ser a partir disso que a gente também vai trazer os clientes, né? Também em volta dos próprios relacionamentos, na medida que a gente identifica esses relacionamentos como essenciais ao longo do processo terapêutico. Inclusive, na própria fase de orientação e compromisso, né? A gente sempre traz a ideia de que existe uma relação íntima a ser aprofundada, então, pelo cliente ao longo da terapia, né? Ou, se não uma relação específica, a gente pode colocar de uma forma geral, né, que existe a necessidade ali de uma relação, pelo menos, sendo aprofundada. E isso se torna um valor para eles, e muitas vezes essa dimensão da consistência, né, ela é trazida também como uma ferramenta para a gente dentro da terapia para promover até mesmo o interesse deles ou a curiosidade deles, por exemplo, sobre comportamentos relacionados à comunicação indireta. Porque, por exemplo, quando eles deixam de se comunicar sobre uma chateação, sobre alguma questão que tenha sido espinhosa ali para eles, né? É normal a gente colocar para o cliente se eles agiram então na direção, né, dessa vida que vale a pena ser compartilhada ou não, se eles agiram na direção desses valores ou não, né?
E é claro que a gente não faz isso à toa, né? A gente faz isso com propósito porque, de fato, a relação que eles estabelecem com os valores é uma coisa muito preciosa para eles, né? E aí a gente acaba usando isso realmente como uma forma de impulsionar a mudança também. Então é como se a gente utilizasse um pouquinho do próprio supercontrole, né, para fomentar as duas coisas, né? Em primeiro lugar, o próprio compromisso com a mudança, e em segundo lugar, o próprio compromisso com a abertura. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala da RODBT, claro que existem vários mecanismos de mudança envolvidos, mas dois acabam sendo cruciais. Esses dois são abertura e sinalização social. Ou seja, a abertura na forma de um direcionamento e mudança de atitude na direção da curiosidade. Então imagina que uma pessoa ela se sente absolutamente, assim, de pelo menos de uma forma muito intensa, contrariada, chateada, irritada com a quebra de uma expectativa, de um compromisso, né? A reação de base de estar fechado, muitas vezes pode vir na forma de uma raiva cínica, né? A pessoa nem sabe por que, por exemplo, está ocorrendo um atraso, já começa a aparecer aquela raiva intensa, né? Do por que isso está acontecendo. Esse que é o ponto. Essa pessoa não é proibida de sentir raiva, mas a se interessar do porquê está surgindo a raiva, quando na verdade existe um desconhecido do porquê essa outra pessoa atrasou. Por quê? Existem vários motivos para um atraso, né? Como a RODBT ela traz a prerrogativa da bondade, isso também traz outras prerrogativas relacionadas a mindfulness, né? A ideia de não julgamento, ela fala exatamente sobre isso. Esse desconhecido, eu não tenho informações sobre esse desconhecido. Eu só sei que aconteceu alguma coisa, ocorreu a quebra de uma expectativa, eu entro em contato com essa emoção negativa que surgiu a partir dessa quebra de expectativa, e o meu objetivo não é suprimir essa emoção também, mas também não é de colocar, na verdade, ainda mais gasolina em volta disso, né? E daqui a pouco eu estou lá maquinando essa desgraça dessa pessoa que faltou, que está sendo desrespeitosa comigo. E aí já tem todo um enredo, né, por trás daquilo para depois essa pessoa que se atrasou chegar e falar que de fato passou por um problema muito grave, né? Tanto que depois a gente vai discutir muito essa coisa em relação à própria interpretação cínica. E eu acho isso brilhante de discutir, até em termos sociais, de uma forma mais aberta, porque muitas vezes a gente se relaciona por uma prerrogativa cínica, né? Então as outras pessoas elas estão se relacionando com a gente simplesmente por uma questão de interesse, elas são interesseiras, elas não são genuínas, a gente tem que tomar cuidado com quem ajuda a gente, porque isso pode ser utilizado para alguma forma de abuso futuro. Então, assim, muitas vezes essa interpretação cínica do mundo, né, até dos conflitos, né, muitas vezes a gente já parte para um conflito, então para uma briga, presumindo a inimizade, né, ou então as relações de oposição. A literatura de comunicação não violenta acaba abordando muito isso também, né? Então, como que a gente pode ir para um conflito de uma forma curiosa e aberto de fato às possibilidades, entendendo que do outro lado existe também um ser humano que não só um ser humano, mas um desconhecido, né? Um lugar que eu tenho ignorância sobre, que eu não conheço, que eu desconheço, né? De outro lado, existe um lugar meu também, de um desconhecido pessoal, porque eu também estou me organizando e me relacionando de uma determinada forma. Pessoal, Gabi, dá uma pausa porque está tocando o interfone aqui, rapidinho. Então, assim, eu estava falando exatamente sobre a interpretação cínica, né? Que às vezes ela aparece, exatamente porque a gente acaba conectando, então, os buracos de informação, né? Através da nossa capacidade de tentar antecipar eventos, de tentar prevenir por vezes, né, que alguma coisa negativa está acontecendo e até sobre se proteger. Então, eu acho que assim, essa ideia do cinismo que permeia às vezes as relações é uma coisa que acaba sendo até de certa forma generalizada, né? Mas assim, seguindo adiante então, que eu estava falando na verdade sobre isso, eu estava falando sobre o cinismo, conectando exatamente com a ideia, né,
do como que a gente utiliza os valores, então, para reorientar o cliente em volta de uma manifestação mal adaptativa ou desadaptativa, né, do supercontrole. E aí a gente pode ajudar essa pessoa, né, a pensar, por exemplo, sobre aquele momento que elas avaliaram de uma forma amarga, né, ou então cínica, um atraso, trazendo para o ponto de, olha, mas será que a gente não está presumindo demais? Será que a gente não está utilizando informação que não está ali presente? Ou mais do que isso, porque será que a gente está de fato sendo realista ou pessimista de um determinado jeito porque nós estamos fechados, então, né, naquele momento? Então, existem uma série de formas da gente, na verdade, estar trazendo essa pessoa a pensar sobre esse valor, né, sobre como que ela quer se relacionar com o mundo também, né? Sem desconsiderar que um atraso, por exemplo, vai causar um grande incômodo também para ela, né, e que existe uma história por trás desse tipo de reação. E até falar, por exemplo, sobre o que fazer diante de um atraso, né? Aproveitando até para não deixar esse tópico com buracos aqui, né? Mas, eventualmente, em um atraso, como é que eles comunicam também desconforto quando o desconforto é justificado, né? Ou até para descobrir também, né? Porque às vezes aquela pessoa, outra pessoa atrasou e eles não falam nada, né? E aí eu também, às vezes eu faço esse tipo de coisa, né? E aí, por exemplo, eu não falo nada. Agora, não, eu não falo nada. E o que que acontece depois disso na minha cabeça? Eu continuo martelando ali, então, que eu fui desrespeitado, né? E eu não falo nada. E eu poderia falar para essa pessoa, pô, pois é, você se atrasou, né? Mas assim, a gente tem uma coisa importante para fazer aqui. E aí, no que eu reclamo, eu dou o direito da outra pessoa também de responder naquele momento. Então, assim, a abertura ela não tem a ver com ficar de boa com outra pessoa chegar atrasada. Não tem a ver com isso. Tem a ver sobre como que eu vou, então, me comportar de forma flexível na ocorrência disso e de forma a permitir que a outra pessoa também tenha um pouquinho do indúbio pro réu, né? E até reconhecer que assim, ah, tá, você tá colocando isso, mas assim, pô, fiquei aqui meio que também e fazer o reconhecimento do próprio estado emocional, né? Fiquei aqui preocupado, né, com o que aconteceu. Né? Então é possível ser aberto e ao mesmo tempo isso não significa aceitar tudo qualquer coisa, né? Bom, então vamos lá, vamos para o próximo passo aqui. Próximo ponto. Sim, e aí tem essa questão, né, que ele coloca aqui no fim do capítulo, no fim da sessão, aliás, né, depois do quadro 4.1, uma coisa muito importante, né? A RealDBT reconhece, então, a natureza pró-social do supercontrole ao adotar uma postura terapêutica que simultaneamente reconhece o, a sensação, né, de separação ou diferença em relação às outras pessoas, porque isso é uma coisa que acontece de uma forma muito imediata para esses clientes, né? Sobre como que eles processam as situações, sobre como que eles experimentam, então, coisas do dia a dia, né, que podem parecer corriqueiras para as pessoas em geral, mas para eles não são sentidas da mesma forma. E se a gente não leva em consideração essa sensação crônica, né, de separação e diferença, a gente não vai estar entendendo exatamente a dor, né, existente em volta disso, e nem os louros em volta disso. Porque, assim, se a gente entende o lado da dor, né, se a gente não leva em consideração essa sensação de diferença, equivale a colocar assim, ah, é tudo besteira. E não é tudo, não é tudo besteira, né? A gente fala de um realismo ali da neurobiologia, né, das dimensões sociais, então, desse cliente, que a gente precisa também, de outro lado, ter um acesso empático a essas coisas, né? Para a gente não trivializar também quando esses aspectos se manifestam, e ao mesmo tempo sem tratar também o cliente de uma forma excessivamente frágil, que é uma outra coisa também que pode acontecer por outros mecanismos dentro da RLDBT. Eu diria que principalmente em relação a clientes que são altamente concordantes, né, que eles usam algumas estratégias de enfrentamento mais relacionadas a respostas de nome machuque. Então, tudo isso pode acontecer sem ser excessivamente cauteloso com o cliente, pode ser, por exemplo, é, mais desafiador, né? Questionador, inquiridor, né? Porque tem aquela coisa da competência que é mais importante para esse cliente, sem também tratar o cliente de uma forma excessivamente frágil, como é um cliente que a gente fala que é mais do polo da elevada
agradabilidade, né? E aí é um cliente que tende mais ao não me machuque, ao socialmente polido, né? Aquele cliente que não quer desagradar ninguém e ao mesmo tempo vai ter respostas ali que vai colocar ele ou ela, por exemplo, numa posição de fragilidade que visa o bloqueio também do feedback de uma certa forma. Então a gente vai na tentativa de equilíbrio, entendendo também essas necessidades. Bom, ahn, e aí isso traz talvez uma das metáforas mais interessantes, que é de fato a questão onde o cliente ele é entendido, aliás, o terapeuta é entendido então como um embaixador. Se esse cliente tem uma experiência tão separada, tão diferente, tão especial em relação às outras pessoas, né? Como é que a gente faz essas pontes de comunicação, então, em relação a esses mundos? E aí, sobre a sessão seguinte, né, que fala exatamente sobre as premissas, então, principais do tratamento em RLDBT, tem algumas coisas que são importantes aqui a gente falar, mas a primeira a gente já exauriu bem, né, que é sobre como que o bem-estar ele é relacionado à receptividade, flexibilidade e conectividade social. Eu diria que, assim, a receptividade, por exemplo, é uma coisa que provavelmente é um dos alvos mais desafiadores ali, porque fala exatamente sobre como que esses clientes lidam também com feedback desconfirmador, crítico, né? Mas eu diria que também a emocionalidade dos clientes, assim que eu atendi até hoje, é uma coisa que é muito importante, principalmente a expressão de emoções positivas para outras pessoas, né? Eu acho que acaba sendo um ponto importante, mas é claro, isso fala de variabilidade, né? Existem clientes com várias características e vocês vão encontrar as características que vão ser mais frequentes aí para vocês. Isso é papo de equipe de consultoria, né? Acho isso super divertido. Bom, é, a segunda assumption ali que eles colocam, né? É que a RealDBT, então, ela foca, então, na natureza tribal, né? Priorizando, beleza, conectividade social, essencial para o bem-estar individual e da espécie. Isso a gente já bateu bastante também. E em seguida, a questão do social signaling matters, né? Ou seja, a sinalização social ela importa, né? E em relação aos déficits, né? Não ao excesso da sinalização pró-social, que acaba sendo então o problema principal dos transtornos de supercontrole. E ele acaba então falando da abertura radical, que é assumir não como que as coisas são como são, mas como nós somos. E essas primeiras premissas aqui, elas falam, na verdade, aspectos que precisam também modular a atitude do terapeuta. Em que sentido, né? Bom, em primeiro lugar, você está com um cliente, vamos falar da primeira, né, que é receptividade, flexibilidade e conectividade social. Como que isso impacta a experiência do terapeuta também ali na sessão? É o tipo de cliente que vai olhar para vocês, vai escutar vocês falando teoria polivagal, o cara vai fazer uma pesquisa, por exemplo, na sessão seguinte, vai falar para você que assim, eu encontrei muita gente falando mal da teoria polivagal, e aí? Né? Ou então ele vai falar que assim, ou então não vai nem pesquisar nada, simplesmente vai soltar que assim, mas essas coisas parecem ser uma coisa meio good vibes, assim, eu não estou gostando muito disso, né? E eles vão desafiar alguns conceitos, eles vão desafiar, por exemplo, a ideia de que o tratamento ele pode beneficiar esse cliente de alguma forma, né? E E diferente de uma relação, acho que aí tem um ponto, né? Assim, embora muitos dos problemas do cliente que aparecem fora da sessão vão aparecer também dentro da sessão, existe uma coisa que acaba acontecendo dentro da sessão também, que é um nível de autorização exatamente pela natureza de uma prestação de serviço. Então, eles às vezes se autorizam a outras coisinhas mais ali com o terapeuta, né, em termos de exigir performance também do terapeuta, que vai acontecer em um tempero diferente de alguns outros clientes ali. E muitas vezes falando também sobre o grau de desesperança que eles sentem em relação à eficiência de tratamentos, né, dentro daquilo que eles procuram. Então, como é você como terapeuta lidar com receptividade? Como é você como terapeuta lidar às vezes com essas marteladas quando elas aparecem, né? Como é você, terapeuta, inclusive, reagir e lidar com o cliente, né? Que vai ter a sinalização social embotada e vai deixar vocês, às vezes, assim, cara, o que está rolando? Por quê?
Porque é assim que as outras pessoas se sentem também muitas vezes em volta desse tipo de cliente. Então, esse desconforto que as outras pessoas sentem de puxar um papo, né? E não ter muito assunto, não ter muita resposta, ou então, na medida que você fala alguma coisa que pode soar como uma crítica, eles vão começar a bloquear essa comunicação. Então, assim, enquanto lá na DBT a galera tem uma série de problemas em relação à desregulação do consultório, né? E também a imposição de limites, a asserção de necessidades do terapeuta em relação ao paciente, né? De colocar, conseguir com que esse cliente possa aderir a regras ali de funcionamento. Na RLDBT também você vai ter problemas ali associados à relação terapêutica, né? Que vão demandar muitas habilidades do terapeuta para lidar com esses tipos de cenários, né? Eu tenho uma experiência curiosa com clientes desregulados, que assim, eles a ansiedade que eles muitas vezes me provocam, né, é uma coisa que é muito mais relacionada assim a um cabo de guerra ou outro que aparece, ou até momentos de risco específico, né, que podem acontecer dentro da terapia, como por exemplo algum risco relacionado ao comportamento impulsivo, momentos de mais agitação, muita raiva, impulsividade, e que vão trazer problemas para a terapia, mas que eu estou visualizando o cara. O paciente super controlado, não. Assim, às vezes você pode acabar passando um mês, né, meio que ali no molho de chaves, procurando a chave que vai abrir a porta, né, em relação um pouquinho da intimidade desse cliente. Então, isso vai demandar do terapeuta o conhecimento de um ritmo, entendimento de um ritmo. Eu já vi, por exemplo, sessões até do grupo sênior, né, com gravações de 40 minutos. É uma sessão ruim? Não, é uma sessão boa. Pode ser uma sessão boa. É claro que, assim, muito menos do que isso, a gente precisa se perguntar sobre se a gente tem um ambiente terapêutico, né? Em que as coisas estão aparecendo. Mas, assim, são clientes que eles se comunicam um pouco, que vai levar um tempo até aquecer essa relação, até você construir intimidade. Então, não é raro que a gente encontre dificuldades nesse processo de comunicação, né? Bom, falando do segundo, da segunda assumption, né? Conectividade como individual para o bem-estar e a sobrevivência da espécie. Cara, isso aqui é uma coisa importante também, né? O quanto que vocês estão conectados, por exemplo, também, né, como terapeutas. Eu estou aqui organizando com o pessoal um happy hour para o dia 13 de março da galera de contextualismo, né, de um grupo de terapeutas contextuais aqui do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, por quê? A gente não tem lugar de troca. Fora os congressos e coisas do tipo, cara, isso não aparece. Então, assim, quais são os ambientes que a gente pode cultivar para conversar? Às vezes nem essa coisa de networking, não. Às vezes a gente precisa não falar de trabalho, né? Então, assim, como que nós e a questão da consultoria também. Depois eu vou falar sobre isso. Sinalização social importa. Em que sentido? A sinalização social do terapeuta também importa. Então, depois de você, por exemplo, provocar o cliente de alguma forma, né, de um jeito terapêutico, como é que você sinaliza isso? Né? O cliente fala para você, e aí mais uma vez, né, quando eu estava ali no restaurante, eu tive que pedir para trocar o garfo porque eu fiquei com a impressão que ele estava desalinhado e assim, não fiquei, na minha cabeça veio na hora, caiu no chão, né, para estar desse jeito. E aí você brinca com o cliente, claro, porque é exatamente isso que está no manual, né? E aí, você fala isso e continua zoando? E aí continua fazendo o tom de voz sarcástico, né? Então, assim, depois que você brinca, para onde que você vai? Para onde que você vai com a sua sinalização? Normalmente você brinca e você desaquece, né? E aí, como é que é o desaquecer? Né? É rir junto, de uma forma bondosa, e depois trazer o quê? O sentido. Então, assim, fala, e aí, fez exatamente como é que estava no manual, né? Vamos lá. O que que você acha que aconteceu nessa situação? Né? Porque rolou uma coisa que é muito importante para você ali, um detalhe que você percebeu. Como é que funciona esse CSI? Então a gente brinca num tom mais alto, depois a gente vai escalando o tom mais para baixo, por exemplo, né? E aí a gente também pode
encostar um pouquinho e a gente pode, por exemplo, desacelerar o nosso ritmo. Então, para terapeutas aprenderem um pouco esse tipo de sinalização é muito importante, porque eles demonstram para o cliente também, e isso pode funcionar como uma forma de treinamento, porque a minha sinalização social está sendo representada dentro da neurobiologia também desse cliente, na medida que eu desacelero, eu entrego nuances para esse cliente, e na medida também que eu desacelero, eu dou oportunidade para esse cliente também, também interagir, porque se eu mantenho lá a frequência, né, lá no alto do meu comportamento, com o meu tom de voz ali, quando a gente sacaneia, a gente sempre usa um tom de voz, às vezes, um pouco mais agudo. Né? Isso é uma coisa engraçada, né? Eu só falo, e aí? Aqui do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente muda a sinalização para dar oportunidade. Isso é muito importante. Se a gente não muda, cara, o cliente ele pode não se sentir encorajado, ele pode se sentir ainda com um fogo muito alto em cima de uma interação social, né? E aí esse aquecimento desencoraja esse cliente, é muito aversivo. Às vezes a gente tem que trazer o nosso tom de voz compassivo para expressar que uma coisa foi dolorosa. Às vezes o cliente está falando que é assim, é. Aí eu fiquei lá esperando, né, meu pai, e ele não apareceu, mas eu já estou acostumado, né? E aí você pode trazer para o cliente, sentiu, eu não sei, assim, como é que você sentiu isso no teu corpo, né? Eu escuto isso, eu sinto um pouquinho de dor aqui, eu sinto um pouquinho de solidão, mas como é que você percebeu isso? Então, como é que a gente guia também os clientes em volta dessas experiências emocionais, a perceber esse mundo emocional, para eles também identificarem essas necessidades, até porque quando a gente não identifica as emoções, né, por vezes a gente também não entra em contato com essas necessidades de intimidade que poderiam estar presentes ali naquele relacionamento, né, como um aspecto importante. Deixa eu só ver que alguém mandou mensagem aqui. Clarissa, né? Pedro, o que mais leva esse tipo de paciente a buscar terapia na sua experiência? Tem experiência de depressão, ansiedade? Não sei se uma pessoa sem transtorno com apresentação clínica mais grave procuraria terapia. Não tem regra, claro. Não tem regra. Assim, eu já vi um pouco de tudo, assim. Já vi cliente com toque, por exemplo, com manifestação de comorbidade com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. E assim, era caso, assim, foram dois casos já que eu peguei com esse tipo de comorbidade, são muito dolorosos, né? Porque existe uma retroalimentação entre o TPOC e o toque que é cruel. E um deles até tinha ansiedade social, só para uma cereja do sundae aí, né? Então os quadros acabam variando muito mesmo. Eu pensei assim, Pedro, no sentido de que um paciente sem uma apresentação clínica grave de transtorno, é, que fosse por um outro motivo, né? Assim, não porque tem um transtorno que vai para terapia, não quer dizer isso, né? A pessoa está em sofrimento Uhum. ali. É, por que que ele procuraria? Aí pensei agora na situação dos casais, né? Assim, um dos parceiros vai para terapia porque o outro pediu, porque lida com esse supercontrole aí, né, da parceria, e isso acaba impactando no relacionamento por falta de abertura, muitas vezes, né? Sim, esse é um tópico que é legal, né? Sobre o que motiva as pessoas a procurar a RODBT, né? E, de fato, muitas vezes você tem a recomendação, né, de um parceiro, ou então de colegas de trabalho, que normalmente são pessoas muito íntimas, porque se você depende de um nível de relação, por exemplo, numa outra esfera, talvez assim, de amigos não tão íntimos, ou então de colegas um pouco mais distantes, né, o supercontrolado é visto como uma pessoa que é calma, muitas vezes até simpática, porque a simpatia, né, é superficial, ela faz parte do repertório de uma sinalização polida, então ela é pró-social, um comportamento que é pró-social. E, inclusive, até pessoas que são altamente discordantes, elas podem ser também até relativamente simpáticas ou então expressar confiança, de certa forma, na superfície, porque também são pessoas pró-sociais. A questão é que a temática muda para a questão de competência e performance, né, que vai ser muito importante para eles.
Então, assim, o que você trouxe sobre o encaminhamento fala assim, terapia de casal, que normalmente não é o lado supercontrolado que procura terapia de casal, mas é o outro lado que tem mais demandas por intimidade, né? Então, eles são indicados por um colega que percebe, por um amigo muito íntimo que percebe que existe um certo distanciamento ali, né? Então, gostei da tua observação. Muito boa, claro. Só para também trazer aqui uma questão que a Keuri colocou, pessoal, a Keuri está colocando feedback. Pedro, quando você lê as mensagens do chat, sai sussurrado na gravação para o YouTube. Sugiro ler em voz alta mesmo, porque lá não temos acesso ao chat. Perfeito! Galera, traz esse feedback para mim, pelo amor de Deus. Tá? Ou de quem quer que esteja lá na garagem do universo. Né? Mas traz aí o feedback, tá bom? Eu vou então ler aqui de voz mais alta. Porque às vezes na verdade, olha só que interessante, né? Eu estou lendo aqui, eu leio em voz baixa, assim, como se fosse assim, não, deixa eu ler rápido para trazer a resposta, porque todo mundo está lendo o chat. Não, não está todo mundo lendo o chat, Pedro. A galera do YouTube não tá. Perfeito, Kyuri. Muito bom. Galera, então, seguindo. Ah, E esse ponto, né, sobre solidão, eu acho que solidão a gente já falou então sobre isso, até na própria resposta para Clarice, né? Para Clarissa. Clarissa, desculpa, estou errando aí a última letra do teu nome. Estou falando que Clarice é um século, é Clarissa. Então, assim, e o último assumption aqui dessa lista de quatro, né, seria a abertura radical que assume que nós não conhecemos as coisas, né, da forma como elas são, mas como nós somos às vezes, né? Então, um bocado trazendo aquela ideia da intolerância, né, ou então do perfeccionismo, que muitas vezes é projetado mesmo, né, nas outras relações. Isso é uma coisa curiosa. As regras rígidas de um cliente supercontrolado não se aplicam só ao mundo, né? Se aplicam a eles também, especialmente a eles mesmos, né? Então, mudar um pouco, flexibilizar um pouco essas regras, né? Isso muitas vezes a gente pode trazer exatamente sobre como que eles se comportam, ou como que eles se relacionam também com suas falhas, seus atrasos, suas inconsistências morais também que podem aparecer, embora eles sejam altamente pró-sociais, todas as pessoas, né? Não necessariamente são lineares o tempo todo, né? E aí, como é que a gente entra em contato com essa realidade? E então a gente entra no ponto aqui que fala exatamente sobre o que encoraja a RLDBT em termos de crescimento. Alguns destaques aqui para a gente mais uma vez não se repetir, né? Sobre como que o terapeuta RLDBT então pratica a abertura radical, isso é muito importante, e principalmente como modela a humildade, o esforço em identificar a possibilidade de estar errado, a possibilidade de em uma ruptura de aliança, por exemplo, de fato o terapeuta ser responsável por ter machucado o cliente. Acontece isso, né? Ou mais uma vez, como que a gente considera um pedido também, né, de forma genuína, sem patologizar, no sentido de trazer aquilo necessariamente como sinal de doença, né, como sinal de um comportamento inadequado. Não, o que está acontecendo aqui? Esse cliente está reclamando que eu estou me atrasando 5 minutinhos, 10 minutinhos todas as sessões. Pelo amor de Deus, isso é super controle. Não, não todas as sessões. Você acabou de falar que você está se atrasando todas as sessões, 5 a 10 minutos. Isso aí, no atendimento, pode fazer diferença mesmo. E se não faz diferença, você tem que também estar aberto para conscientemente reconhecer que é um estímulo aversivo para o seu cliente, que no início da terapia, se isso fica acontecendo com muita frequência, esse cliente não tem habilidade para notar isso como uma coisa que pode ser corriqueira. Então, ali, mesmo ali, ainda que seja pode até parecer ser uma queixa exagerada, a gente precisa levar em consideração isso, dado o contexto e as habilidades disponíveis também, né? Então, é sempre um equilíbrio dialético entre eu e o outro, considerando não que o outro é um super controlado, não, o outro é uma pessoa, né? Que está ali com todos os repertórios. Seguindo adiante, então, ainda sobre essa lista mais longa, que acaba sendo importante, mais uma vez, é ver os obstáculos, então, como oportunidade de crescimento.
É por isso que a coisa mais esquisita que a gente pega da ruptura de aliança, né, é quando, por exemplo, o Thomas ele fala, não, porque até a sessão 14, que você está no meio do tratamento, né, uma boa terapia tem pelo menos uma ruptura de aliança. Você fica, porra, como assim? Galera, eu sou carioca, voltando, eu falo um pouquinho de palavrão. Como assim? Cara, que caceta é essa? Porra, tem que virar para o cliente ter uma ruptura de aliança? Calma, ela vai acontecer, é muito natural que ela aconteça. Se ela não acontece até uma sessão 14, às vezes o que a gente pode ter que avaliar de uma forma muito aberta é se tem alguma coisa na relação com o cliente que a gente é evitativo para abrir espaço para discordância. E ponto, né? Mas exatamente isso, a ruptura de aliança ela é entendida como uma oportunidade de crescimento, por quê? Porque, de novo, como os clientes muitas vezes são evitativos ou então vão para conflitos, por vezes até secretos, né, digamos assim, a oportunidade de uma ruptura de aliança sinaliza um teste da relação também coloca, olha só, essa relação, ela sobrevive a você discordar de mim, a gente, por exemplo, não concordar sobre alguma coisa, a gente entrar em conflito, se você se sente, por exemplo, ofendido com alguma coisa, eu também posso aprender um pouco com isso, porque aí a gente ensina também o cliente a lidar com alguma coisa para além só da punição, como mecanismo de troca em relação ao conflito. E a mesma coisa da expectativa reversa, onde eles esperam também que, na medida que eles punem, eles vão ser punidos de volta, ou seja, que eles vão ser retalhados. E aí a gente faz o quê? Não, vamos acabar com essa expectativa cínica, né? Eu quero escutar um pouco mais de você. O que será que eu posso ter feito ali, né? Quando eu estava brincando com você, que machucou? Porque é uma das formas também que eu posso aprender. Eu sou terapeuta, mas eu estou aprendendo de uma forma constante. Eu só posso aprender, inclusive, se você me fala um pouco disso, né? Deixa eu ver aqui. Beleza, indo um pouquinho mais adiante. Na medida que também os clientes eles precisam aprender a rir, brincar, né? E a relaxar, a gente precisa olhar com muita tranquilidade também, porque a gente aprende, nós aprendemos como terapeutas o quê? A ser muito sérios. Nós aprendemos que, ah, cara, tem um termo. Cara, tem um termo que tá me fugindo. Mas, assim, é como se fosse a palavra não é fúnebre. Mas é como se nós aprendêssemos, de certa forma, a manter relações num clima que a compaixão ela é modulada quase que por um convite de abraço. Né? Assim, e às vezes isso é como se fosse aquela coisa que trata como frágil, como acolhedor. Mas é verdade, não, mas eu me compadeço. Então, e não, na RLDBT nós somos convidados, não é a ligar a quinta marcha e falar do jeito que der na telha com o cliente, mas a modular as nossas experiências emocionais, o polo dialético, né? Nós somos convidados aí de uma postura compassiva, mais uma vez aquela coisa da gravidade compassiva, né? Até a coisa da gente brincar, né, um pouco mais, a ser irreverente, e depois a gente volta para a gravidade compassiva. E a gente também vai do polo do conflito, que a gente não vai arredar pé, porque a gente vai discordar, e manter um pouquinho fogo dessa discordância para depois deixar a coisa passar, porque a coisa mais importante não é a gente, não, porque agora a gente vai ter que resolver esse assunto. Não, a gente vai ter oportunidades de interação com o cliente que a gente vai falar que assim, não, tudo bem. Acho que a gente pode conversar sobre isso depois. Eu preciso pensar um pouco no que você trouxe. E vamos embora, né? Vamos concordar por discordar, mas a gente retoma depois. Tem uma habilidade, inclusive, sobre isso, que aparece no treinamento de habilidades, né? E fala exatamente sobre estratégia de estagnação, que é quando acontece uma coisa muito importante, que a gente não vai esquentar a conversa até 350 graus, né, para resolver a coisa, e a gente fala que assim, não, peraí, eu preciso parar e pensar sobre isso. E isso não é uma fuga para não falar com você sobre isso.
É uma forma de levar em consideração e depois conversar um pouco mais com você sobre isso, porque eu acho que foi muito importante o que você trouxe, né? Então, assim, é uma outra forma de trazer isso. E, ao mesmo tempo, de pensar também, isso é uma coisa que a gente encontra em quase todas as terapias, né, como uma recomendação, e depois a ficha cai em termos principiológicos, né? Porque ao passo que também é o tempo todo um acolhimento monocorde, também não é um tiro, porrada e bomba constante, porque quando o cliente também ele apresenta alguma forma de esquiva, né, é porque alguma coisa aversiva aconteceu. Então nós também temos que exercer a abertura e a bondade, a generosidade também com esse cliente, de oferecer para ele o direito de um pouquinho de esquiva ali, reconhecendo que aquela coisa é autenticamente difícil de lidar. Até porque, se a gente não dá espaço para esse cliente que está realizando uma esquiva, cara, a gente está colocando, às vezes, até o próprio tratamento em risco, né? Então, risco que a gente faz? A gente compra um pouco de risco? Sim, com certeza. Agora, existe limite para isso, existe o tempo, existe a resiliência, existe o quanto que as pessoas são afetadas por uma experiência que gera incômodo e que é aversiva, e o processo de recuperação desse estado para um ponto onde eles conseguem de fato se comportar de uma forma diferente. Porque se a gente deixa o comportamento, se a gente cobra o comportamento no momento mais aversivo, nós estamos tendo uma leitura precária de comportamentalismo, de análise do comportamento. A gente está sendo absolutamente antiprincipiológico sobre o mecanismo de aprendizagem. E isso é inadmissível. Assim, sendo muito direto, isso é inadmissível. Assim. Às vezes é inadmissível, gente, desculpa, é a minha própria rigidez. Assim. O que eu quero colocar é que assim, a gente tem nós precisamos assim, entender que às vezes existem posturas na nossa área profissional que são compartilhadas e são muito problemáticas. Uma delas é que assim, ah não, porque tem que performar, ah não, porque a gente tem que resolver o problema, ah não, porque tem o tempo do protocolo, ah não, porque olha só, se não faz a ativação comportamental, você não vai melhorar. E não é sobre isso. É o tempo todo a gente pensar a estratégia em função do contexto e o que o contexto demanda, principalmente um contexto na dimensão relacional. Exatamente dessas dimensões, sobre o que vai levar, de fato, a topografia de um comportamento do cliente a aumentar de frequência, porque senão a gente começa a comprar bordão terapêutico, né? E aí isso vai produzir mais sofrimento, tá? Então, assim, é por isso que é importante. A RLDBT, vocês vão ver, nível 2 tem, assim, cara, umas duas aulas ali, duas, três aulas pelo menos, módulos ali, que o Thomas ele fala de uma forma muito direta sobre comportamento operante, comportamento respondente. Para diferenciar, para colocar assim, quando que as intervenções vão para um lado, quando aparece a intervenção para o outro, quando a gente comete a bobeira de ficar tagarelando sobre comportamento respondente, né? Tem uma série de coisas ali que são interessantes da gente pensar o porquê e o como, né? Porque senão a gente enfia os pés pelas mãos mesmo. Pessoal, está chegando aqui às 8 horas e a gente teria ainda o overview ali de estruturas de tratamento e alvos. E aí eu vou trazer então para o nosso próximo encontro, deixa eu colocar só como observação aqui para mim. E eu vou abrir rapidinho aqui para a pergunta, porque ainda hoje eu não tenho é, reunião da Scholar. Eu vou ter a partir da semana que vem, uma vez por mês, eu aviso para vocês. Tá? Mas hoje eu consigo escutar um pouquinho de pergunta de vocês aqui. E aí a gente retoma, porque assim, eu não quero correr com vocês, principalmente sobre a parte que vem depois, que é a hierarquia de alvos de tratamento, porque aquilo ali é tão importante. Deixa eu colocar aqui, a gente está na 116, página 116. Porque assim, a, a RODBT, como boa parte das terapias contextuais, né, cria um campo de confusão na cabeça de quem está começando, principalmente quem vem direto da TCC, porque dentro da TCC, muitas vezes a gente tem as sessões estruturadas, né, com os elementos para cada sessão. Então, na sessão de psicoeducação, sessão 2 a gente está falando ali sobre uma psicoeducação sobre o modelo cognitivo, trazendo distorções cognitivas, assim por diante. Mas quando a gente fala da RODBT, da ACT, da FAP, né,
Todas elas falam, na verdade, sobre como que a gente lida com alvos de tratamento que são decididos de uma forma muito flexível também durante a sessão, né? É, não só de acordo com o que aconteceu ao longo da semana, mas por vezes alvos que acontecem durante a sessão. E aí a RODBT ela tem como ferramenta, né, uma coisa em comum com a DBT, que é exatamente a hierarquia desses alvos, ou seja, o que que a gente prioriza numa sessão, que vai ter várias coisas que competem entre si, né, para direcionar, na verdade, essas sessões, e a gente usa essa hierarquia de alvos como uma forma de auxiliar a tomada de decisão sobre isso, tá bom? Antes de fechar, tem uma pergunta aqui da Keori. Então tá, então pessoal, lembrando, a gente parou na página 116, tá? Só para, porque senão eu vou ligando aqui a quinta marcha e eu vou atropelando outras coisas também. E agora deixa eu responder aqui a pergunta da Keori. Se vocês tiverem mais perguntas, pode abrir que eu vou ficar só mais 10 minutinhos aqui, tá? Então a Keori colocou, diante de uma ruptura, como o cliente, como o cliente revelar que é esperado e significa um bom relacionamento? Percebi que o cliente ficou mais genuíno comigo. Entendi. É, olha só, o que significa ter um bom relacionamento com o cliente em RODBT? Eu acho que ter um bom relacionamento é quando a gente consegue, de forma colaborativa, ter uma experiência, né, de que as necessidades ali elas estão sendo, de certa forma, atendidas, né? Acredito que o próprio desenvolvimento do relacionamento também, em termos de coisas que o cliente traz, dentro de uma expectativa íntima. Por outro lado, a gente tem que entender também que um início de terapia, por exemplo, que não tem muita intimidade, é esperado. Isso não é sinal de um mau relacionamento. Então, eu diria assim, voltando um pouquinho, eu penso até assim, será que a ideia de um bom relacionamento, né, é a palavra que a gente está buscando? Não sei, eu vou até levar comigo aí para o nosso próximo encontro, né? Mas eu penso que assim, o tratamento, quando eu falo em RADBT, ele tem um fluxo. E se eu estou ajudando uma pessoa com problemas associados à intimidade, dentro desse fluxo é esperado que no início do tratamento esse cliente tenha dificuldade de se conectar. E por vezes, assim, essa dificuldade também não é exatamente a coisa que vai ser calibrada para, uau, agora essa pessoa é um predador social, percorrendo todos os campos ali, né? Fluindo, e daqui a pouco eu estou falando sobre futebol e várias outras coisas ali, marcando cerveja com o meu cliente. Isso pode até acontecer. Mas, assim, a ideia é que esse fluxo siga dentro de uma avaliação também, de uma formulação de casos, que indique que existe uma relação colaborativa, que existem tentativas, que existem trocas, né? Que existe uma relação humana entre essas duas pessoas. É isso que eu busco, né? Então, assim, eu iria um pouco por aí. E às vezes essa relação também tem brigas, né? Como eu falei da ruptura de aliança. E como é que sai dessas brigas? Né? Como é que depois essas brigas, como é que se transita para fora desses lugares, né? Então, a boa relação ela pode, inclusive, ter momentos de transição entre esses momentos de festa, de discussão e briga, e depois volta para um lugar um pouco mais de trégua, né? E todas as nuances de todas as relações humanas, né, que existem. E ela se mantém. Né? Então, eu diria assim, que a Euri está colocando aqui. Pedro, não seguimos a risca o que se define para cada uma das 30 sessões? Não. Né? Nem para o treinamento de habilidades a gente faz isso. Isso foi uma das perguntas que eu tive com a Juliana quando a gente conduziu os primeiros treinamentos de habilidade, né? Porque tem coisa que em português fica enorme, né? E eu tive a impressão também de escutar da Kristen Fritzinger, né, que ela concorda que existem sessões ali que é impossível caber numa só. Ainda mais se você dá a sorte de um grupo que é muito identificado com o supercontrole, né, e se põe a conversar. E isso já foi uma experiência interessante que a gente já teve também, de um grupo muito ativo, né, que coloca de fato ali na conversa
E aí daqui a pouco a gente tem que assim, cara, essa galera tá falando porque sim, tá desse jeito. E às vezes porque eles se identificaram como tribo mesmo, né? E aí estão naquela troca, que às vezes é uma troca que é mais técnica do que não tão íntima assim. A gente já viu isso também. Então eles falam, trazem exemplos e analisam exemplos, daqui a pouco ajuda o colega a analisar o próprio exemplo que colocou, e aí fica uma coisa que você, galera, sai do workshop e volta para atividades, né? Então isso pode acontecer também, tá? A Renata está falando efetividade, acho que é melhor. Sim, acho que a Renata está falando da questão do bom relacionamento. Acho que a questão da efetividade é uma boa ideia, né? E eu também acho que o lado da relação humana, embora isso não tenha no manual, né, também é um ponto, né? Porque senão efetividade a gente está falando de uma forma muito focada em resultado também. Então é efetividade e humanidade, eu diria, né? Mas assim, eu fiquei curioso agora de pensar isso dentro assim, da própria literatura em RO, né? Se o Thomas ele usou algum tipo de expressão específica para isso. Se ele não usou, eu mesmo trago comigo essa ideia, que eu acho que é uma combinação mesmo de efetividade e humanidade, tá? E se eu não me engano, olha, eu não vou ser a pessoa mais crânio aqui, mas existe também uma diferença entre eficácia, eficiência e efetividade. E agora eu não estou exatamente sendo o melhor dos cérebros para me lembrar das três, porque assim, minha cabeça, o fusível já queimou. Mas assim, é uma outra coisa legal de vocês também lerem a respeito, tá? Principalmente assim, a galera que se dedica a entender um pouquinho aí a questão das demandas, né, em práticas baseadas em evidências. Esses três termos são muito interessantes de pensar a alocação de recursos, né, para atingir um determinado objetivo, se a gente está atingindo um objetivo de fato, tá bom? Galera, mais alguma pergunta? Bom, eu dei tempo suficiente ou simplesmente atropelei? Não. Bom, então tudo bem. Pessoal, mais uma vez, né? A Gabi passou para vocês um formulário de feedback, tá? Sobre os nossos encontros. É muito importante a gente ter esse feedback, até para saber como é que a coisa está funcionando. É, e também como é que a gente pode melhorar. Então, assim, se puderem, deem uma palavrinha por lá, é anônimo. Então, de novo, né? Fazendo o exercício da abertura. Então, qualquer feedback que vocês também quiserem dar sobre mim também, podem oferecer, não tem problema. A Renata está falando que o link expirou. Gabi, dá uma olhada lá nisso depois para ver se aconteceu alguma coisa em relação a isso. Perfeito. Aí a Gabi está falando que vai reenviar. De verdade, gente, agradeço vocês a oportunidade também, porque eu sou meio tagarela, né? É um pouquinho tempo, mas a gente tenta fazer também com um cadinho de qualidade aí, para dar uma oportunidade para vocês. Tá bom? Gente, beijo grande então. Tchau, tchau.